Olá pessoal, o nosso vídeo de hoje tem um título um tanto quanto polêmico, chama-se Desmentindo a Mentira, o Povo Não Sabe Votar. Neste domingo agora, dia 17, na votação do impeachment, não vamos entrar aqui no caso da votação, nós queremos nos referir à representação dentro do Congresso Nacional que ficou absolutamente evidente para o povo brasileiro. O que foi visto neste domingo, dia 17, em relação à representatividade dos parlamentares brasileiros? A votação no Congresso Nacional revelou um baixo nível alarmante, estarrecedor dos congressistas. O pronunciamento e a postura de cada um, com raríssimas exceções, é uma vergonha. É uma tragédia de proporções épicas. A pergunta, diante do que a nação viu e o mundo viu estarrecido, é o seguinte: o que levou o Brasil a chegar a esse ponto de degradação representativa e moral? Por que nós chegamos a esse ponto? Vejamos o seguinte: a mídia, os acadêmicos, os próprios políticos, muitos religiosos insuflam a ideia de que o povo não sabe votar. Portanto, se o Brasil vai mal, é porque o povo não elege bem os seus congressistas, os seus representantes. Essa é a razão que, segundo essa gente afirma, que faz com que o Brasil esteja em absoluto declínio a nível de representatividade. Qual é o problema desse argumento? Esse argumento imputa efetivamente à população a culpa pelo fracasso do Brasil, uma vez que é a população que elege os seus representantes e elege mal, escolhe mal, e portanto esses representantes não conduzem o Brasil com a dignidade que deveriam. Então, isso significa que este argumento imputa também à população, inclusive, os crimes de corrupção que são perpetrados pelos governantes, uma vez que, novamente, é a população que escolhe mal. Será que isso é verdade? Não, não é verdade. Isso é uma mentira flagrante e cínica. Por quê? Por uma simples razão. O Congresso Nacional tem 513 deputados federais. E o mesmo problema que eu vou citar para vocês acontece nas câmaras municipais, portanto com os vereadores, e nas assembleias legislativas, portanto na questão estadual. É o mesmo problema. Vamos falar aqui a nível federal, porque o Brasil inteiro assistiu, todos, os 513 deputados ali, e pôde comprovar e assustou-se com o nível desses indivíduos, ressalvados algumas raras exceções que não chegou ao número de 10. Desses 513 deputados, somente 35 deputados se elegeram por votação própria. Isso significa que os 478 deputados não foram eleitos pelo povo. Mas como é que eles chegaram ao poder? Por uma artimanha absolutamente criminosa da Constituição de 88, que é o seguinte: os deputados não eleitos, portanto os 478, alcançam o mandato com a soma dos votos dados à legenda dos outros candidatos de seus partidos ou através dos votos que são oriundos das coligações partidárias. Então, isso significa que a legenda insere o candidato que ela escolhe autocraticamente em razão da soma dos votos. Isso equivale a dizer, por exemplo, que há 478 deputados no Congresso Nacional que não foram eleitos pelo povo. E esses congressistas foram eleitos a partir da escolha dos partidos. E para citar nomes de alguns deles para vocês, no Rio de Janeiro, o Jean Willis, que cuspiu na cara do deputado Jair Bolsonaro, com razão ou sem razão, e no caso não tinha razão nenhuma, e mesmo que tivesse, isso é algo que é inadmissível dentro de uma conduta mínima de um parlamentar. Jean Willis não foi eleito pelo estado do Rio de Janeiro. Paulo Maluf não foi eleito pelo estado de São Paulo. José Guimarães, que é o irmão do comunista criminoso José Genuíno, do PT, cujo assessor foi pego com os dólares na cueca, não foi eleito pelo estado do Ceará. Maria do Rosário não foi eleita pelo estado do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, etc. Ora,
Como é que essa gente está lá, então, se eles não foram eleitos? Né? Então, existe um número aviltante e criminoso de 478 deputados, que isso representa o quê? Isso representa por volta de 93% do Congresso Nacional, ou mais, que não foi eleito pelo povo brasileiro. Né? Então, esses indivíduos não representam a vontade popular. Eles são tietes dos partidos, eles entraram no Congresso Nacional através daquilo que a população chama pela porta do cavalo, segundo o dito popular. Né? Então, o baixo nível dos congressistas que nós vimos faz parte de um projeto criminoso de poder embasado pela Constituição Comunista de 1988. Por quê? Porque são as legendas que escolhem precisamente os indivíduos que ela vai colocar. E se nós observarmos de 1988 para cá, o nível dos congressistas, a cada pleito, a cada eleição, declina mais. Pessoas que não sabem articular linguagem, pessoas que, se forem colocadas para falar, sequer sabem falar português corretamente, pessoas completamente ineptas para fazer um despacho, né? Pessoas que não têm a menor ideia sobre absolutamente nada, indivíduos que não representam nenhum campo de ideias. Né? Quer dizer, o Congresso Nacional é um cenário de ideias. Você vai aprovar leis, debater legislações internacionais, tratados e acordos internacionais. É uma instituição seríssima, formalmente falando. Né? Então, como é que você coloca gente que sequer sabe falar alguma coisa ou entender ideias? É isso que nós vimos ali. Né? Muito bem. Se vocês observarem, as legendas partidárias têm escolhido, de ano para ano, indivíduos que não têm a menor capacidade técnica e intelectual e moral para estar presente ali. Por quê? É muito simples de entender. Como é que vocês acham que o esquema criminoso de poder e de corrupção traçado pelos partidos se perpetua e nada de braçadas dentro do Congresso Nacional? Só pode ter, a partir do momento, a montagem, a sustentação desse esquema, ela só pode existir se você tiver efetivamente gente que não tem compromisso nem com a nação, nem com a verdade e nem com graus mínimos de inteligência. Então nós assistimos sistematicamente à introdução dos partidos, da colocação de pessoas que não têm o menor compromisso, seja com o Brasil, seja com um grau mínimo de intelectualidade. Um outro fenômeno acontece. A cada eleição, o Congresso Nacional é renovado entre 40%, 50%, 60%. No entanto, nós assistimos indivíduos falarem que estão ali, né, há 4, 5 mandatos. Como é que esses indivíduos estão ali há 4 ou 5 mandatos, se eles não foram eleitos? Eles estão ali exatamente por conta dessa manobra da legenda partidária. Não é? Então isso significa que, desde 1988, com a instauração da chamada Nova República, o Brasil é uma ditadura clara e notória. E é uma ditadura cínica e criminosa. Por quê? Porque ela mente para a população que o povo elege os seus representantes. Não, o povo não elege os seus representantes. Desde aquela época, o nível de representatividade direta da população é mínimo. Quando você vai votar num deputado, tem 4 números. Os 2 primeiros números são os números da legenda. Os 2 últimos números são os números do candidato. O sistema eleitoral brasileiro não permite que você vote nos 2 últimos números, portanto, somente no candidato. Nós temos somente a seguinte escolha: ou nós votamos nos 4 números, portanto, legenda e candidato, ou nós votamos somente nos 2 primeiros números, portanto, legenda. Então, quando você vota em um candidato, automaticamente você está votando na legenda partidária. É automático, goste você ou não. E todos nós, na verdade, não votamos na legenda partidária. Nós votamos no candidato. Isso não é verdade, né? Então, automaticamente, ao votar em um candidato, você vota automaticamente na legenda. O que é a coligação partidária? Então, o que está acontecendo à revelia da população? E sem que a população saiba que está acontecendo. Está acontecendo crime de lesa pátria. Nós temos uma farsa democrática eleitoral, as urnas eletrônicas já são fraudadas, comprovadamente fraudadas. E o sistema representativo eleitoral não chega
a 10% o número de representantes que de fato são eleitos diretamente pelo povo brasileiro. O resto entra pela coligação partidária. Pois muito bem, em outros vídeos nós já falamos para vocês que o Brasil, a Constituição de 88, é uma Constituição que preparou um cenário comunista. E é verdade. Hoje eu vou mostrar para vocês que a maior parte dos partidos que nós temos são oriundos de partidos comunistas e vou provar isto. Muito bem. Existe um artigo que eu vou disponibilizar como link neste vídeo para que vocês leiam o artigo. O nome do artigo chama-se Coligações Partidárias na Nova Democracia Brasileira. Na página 248, 249, o que é uma legenda partidária, uma coligação partidária? Se vocês observarem, a cada eleição municipal, estadual ou federal, para os cargos do executivo ou do legislativo, nós temos partidos que teoricamente são inimigos e, entretanto, esses partidos nas eleições eles se juntam. Por quê? Precisamente por conta desse gatilho da Constituição de 88, que você pega legendas, cria a coligação partidária e aqueles indivíduos que são de partidos pequenos, né, ou mesmo os indivíduos de partidos grandes, ao se juntarem com outros partidos, eles criam um número vultuoso de votos. E aqueles indivíduos que não têm capacidade de se eleger são alçados, né, ao poder. Essa é a razão pela qual há um número enorme de coligações partidárias feitas e depois que as coligações partidárias, que os cargos do executivo e do legislativo entram, né, assumem, as coligações se desfazem misteriosamente e eles voltam a fazer de conta que são inimigos, né? Ora, se fosse verdade, quando você faz uma coligação partidária, efetivamente, nessas coligações partidárias, você coligou ideias, ideologias dos partidos. Por conseguinte, quando o chefe do executivo vai passar um projeto de lei, a coligação partidária de fato deveria votar aquele projeto de lei, né? Mas não é isso que acontece. É impossível nós pensarmos, por exemplo, nos Estados Unidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano fazendo coligação partidária para eleger o presidente da República, por exemplo. Isso não existe. Isso só existe numa republiqueta comunista, como o Brasil, que não tem coragem de assumir o golpe que deu, né, e faz de conta que é uma república, né? Então, o sistema eleitoral brasileiro é fraudulento do início ao fim. Nós vivemos uma fraude absoluta, vergonhosa, mascarada de democracia. Pois muito bem. Então você tem a ideia de que os partidos, como o PT e o PSDB, sejam partidos inimigos. Se vocês se derem ao trabalho, e neste artigo que eu vou disponibilizar, vocês vão ver que o PT e o PSDB fazem coligações partidárias na maior parte das eleições do Brasil, desde o momento em que eles foram criados. Isso significa que eles não têm nenhuma disputa e divergência ideológica partidária, porque eles se unem o tempo inteiro nas eleições. Basta vocês deem seu trabalho de ver quais foram os partidos que fizeram coligações e vocês ficarão absolutamente assustados, além de ler o estatuto de cada um. Muito bem. Então eu vou dar aqui um breve histórico que está disponível nesse artigo. O PT foi criado em 1988. Por quem? Houve uma estratégia militar. O general Golbery Couto e Silva, que apoiava o Lula e deu grande parte da estratégia para o Lula seguir, o general Golbery Couto e Silva lançou o chamado Plano Mestre. Ele cunhou uma frase famosíssima chamada dividir para reinar. Eu havia falado para vocês em vídeos atrás que a estratégia comunista criada você tem diferentes legendas partidárias para dar uma ideia de que há uma representatividade e há propostas ideológicas diferentes, nada mais distante da realidade. Então o general Golbery Couto e Silva ajudou a criar o partido, estimulou a criação do PT, do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque a Arena, que era o partido do governo militar daquela época, estava já muito defraudado, né? Muito combatido, muito criticado. Então, o governo militar criou uma outra estratégia.
ele foi, inseriu o Lula dentro dos sindicatos. Quem fala sobre isso? Quem prova isso? Romeu Tuma Júnior, no livro dele, Assassinato de Reputações, fala que Lula era agente duplo do regime militar e dos russos. Nós já falamos sobre isso em outro vídeo. Pois muito bem. Então, vocês podem buscar aí essa informação no livro de Romeu Tuma Júnior, no volume 1. O volume 2 não. Foi lançado recentemente. Então, o general Golbery Couto e Silva insere o Lula dentro dos sindicatos e cria o PT para fazer frente à Arena, Aliança Renovadora Nacional. Muito bem. O MDB é originário do PCB. Nós já falamos sobre isso e essa documentação também está disponível neste livro aqui, que nós já mostramos para vocês. Então, de onde surgiu o MDB, ou o atual PMDB do vice-presidente Michel Temer? Surgiu do Partido Comunista Brasileiro. Vamos ver como é que as coisas se formaram. Né? Então, organizado a partir do novo sindicalismo brasileiro, o PT foi a grande surpresa nessa reforma partidária. Tá? Foi uma estratégia traçada pelo general Golbery Couto e Silva. Né? O que ele fez? Ele transformou a Arena, extinguiu a Arena, aparentemente, e transformou a Arena no Partido Democrático Social, o chamado PDS. Esse PDS depois, o PDS foi criado em 1980 e ele foi extinto em 1993. Quando ele foi extinto em 1993, ele não foi extinto, teoricamente, ele fundiu-se com o PDC para criar o Partido Progressista Reformador, o PPR. Dessa dissensão do Partido Progressista Reformador surgiu o PFL, que era o Partido da Frente Liberal do Marco Maciel, vocês devem se lembrar. E surgiu o atual DEM. Em 1995, o PPR muda para PPB, que é o Partido Progressista Brasileiro. E em 2003 ele muda para PP, que é o Partido Progressista. Pois muito bem, isso tudo vem na esteira da Arena, tá? Da antiga Arena, que era teoricamente o Partido Conservador, teoricamente ligado, né, ao Partido Conservador, que de conservador nunca teve nada, mas diretamente ligado ao governo militar. Muito bem, qual foi a outra frente? A outra frente foi o PT e a outra frente foi o MDB. Então o MDB, que era originário do antigo PCB, o Partido Comunista Brasileiro, então o que o MDB originou? Né? O MDB desintegrou-se em vários partidos e ele criou o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, da Ivete Vargas, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, do Leonel Brizola, o Partido Popular, do Tancredo Neves, que venceu as eleições, e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. De onde saiu o PSDB? O PSDB surgiu de uma cisão com o PMDB, acontecida em 1988. Veja, o PMDB veio do antigo MDB, né, que veio do antigo PCB. Pois muito bem. Então, isso aqui já dá uma ideia para vocês. Nós temos, recapitulando, a Arena, né, as frentes. Arena. Da Arena surge o PDS, o PT e o MDB. Esses são os três, a trindade sagrada, né, que vai dar origem a todos os outros partidos que nós vamos assistir posteriormente. Todos. Então é só vocês pegarem e verificarem. Pois muito bem. O que se verificou? Para vocês terem uma ideia das coligações e dos votos a candidatos. Em 1989, todos os partidos que concorreram às eleições eram comunistas. PRN, PT, PDT, PSDB, PDS. Eleição de 1994, PSDB e PT. Eleição de 1998, PSDB, PT, PPS. Eleição de 2002, PT, PSDB, PSB, PPS. Eleição de 2006, PT, PSDB, PSOL, PDT. Vejam vocês que, desde que houve a chamada criação da nova república, o Brasil é dirigido por partidos comunistas desde então. Né? E a chamada direita brasileira, curiosamente, sempre foi fazendo pactuações com esses partidos comunistas. E o resultado é isso que nós temos. Uma flagrante mentira, uma forja total e absoluta
absolutamente criminosa, um crime de lesa pátria criado com aval, aqui sim, das elites oligárquicas nacionais, que desde que o regime militar foi deposto, urdiu uma forma criminosa de perpetuar-se no poder. Nós não votamos em ninguém, porque 10% não representa nada dentro do Congresso Nacional. Nós precisamos de refundar o Brasil. E na refundação do Brasil, o que nós temos que exigir desses políticos? O voto distrital. O voto distrital. Nós não podemos continuar aceitando este crime contra o Brasil e contra nós, eleitores. Muito bem? Esperamos que tenha tido alguma clareza neste vídeo para mostrar para vocês, de fato, que o sistema representativo eleitoral brasileiro é uma fraude cínica e criminosa. Nós, o povo brasileiro, sabemos votar, sim, e muito bem. Entretanto, nós estamos sendo enganados desde 1985. Até lá.